TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Ser chamado a atenção constantemente, receber broncas, gritos, ser motivos de chacota no ambiente de trabalho, como também receber cantadas do chefe ou superiores, convites para jantar com troca de interesses, promessas de promoção, são algumas das características do assédio moral e sexual. O assédio sexual passou a ser considerado crime em 2001, previsto no artigo 216 do Código Penal Brasileiro. Já o assédio moral, as situações são previstas no artigo 483 da CLT. E esse é o assunto que iremos tratar hoje aqui no programa É Direito, que começa agora na TV Fortaleza. No vai e vem do dia a dia, certamente alguém já passou ou conhece quem enfrentou um caso de assédio no trabalho. Mas você sabe definir o que é, por exemplo, assédio moral? É a exploração do trabalho, é excluir do ambiente, do horário em que ela estava inserida, né, com o grupo dela, e excluiu do grupo. Tentou difamar, sabe, com falácias, trazendo a vida pessoal da pessoa para o ambiente de trabalho. E assédio sexual? Meu chefe deu em cima da colega minha, cantou ela. E ela saiu da empresa e deu parte da empresa. Aí ganhou a causa, porque isso aí não pode acontecer isso. Como o assunto é complicado, bom saber a definição com um especialista do direito. Uma dúvida frequente é diferenciar uma bronca de um assédio moral. O patrão, o empregador, ele tem o poder diretivo. O poder diretivo significa o poder de dirigir o trabalho do empregado. E aquilo ali faz com que ele possa, sim, exigir dos seus empregados, certo, determinados tipos de conduta, corrigir falhas e etc., né? Atitudes nesse sentido. No entanto, caso esse poder seja extrapolado e ele comece a exigir, comece a corrigir as falhas daquele empregado de uma forma abusiva, constrangedora e humilhando, chegando até a humilhar o empregado, isso configura-se sim uma prática assediadora. Mais polêmico entre os que reclamam de situações no trabalho é o assédio sexual. Existe aquela questão de o patrão se achar na liberdade de poder invadir a intimidade e chegar até mesmo a tocar o corpo do empregado, ou mesmo a falar palavras, dirigir palavras que tenham essa conotação sexual. E isso, muitas vezes, reiteradamente, já configura, sem dúvida, a prática do assédio sexual. Agora, atenção para a orientação sobre como proceder em casos de assédio. A prova na Justiça do Trabalho, a primordial prova é a testemunha. Para esse tipo de prática, a prova testemunhal é a mais indicada, né? Porque alguém viu, então alguém que tenha visto vai poder relatar aquilo perante o juiz numa ação judicial. Então, a principal prova nesse caso é a prova testemunhal. Ou então alguma gravação, alguma imagem, mas ainda assim, tendo uma pessoa que viu a prática, então vai ter muito mais contundência o argumento do reclamante, né, do empregado na Justiça do Trabalho. O assunto sobre esses tipos de assédio foi escolhido como pauta para o nosso programa hoje, porque recentemente a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará lançou um projeto de atendimento ao combate a essa prática. Assunto bastante abordado, inclusive, também aqui na Câmara Municipal de Fortaleza pelos vereadores da capital. Entre eles, a vereadora Larissa Gaspar, do PPL, que participa conosco hoje do programa. Convidamos também, representando a pasta da Secretaria de Segurança do Estado, Rebeca Rangel, coordenadora biopsicossocial da Secretaria. Desde já, obrigada, vereadora, mais uma vez, por participar conosco aqui no programa. É Direito, e Rebeca, seja bem-vinda, né? Obrigada. E a gente está aqui para abrir o espaço hoje diante dessa situação. Aproveitamos, como disse, nesse projeto lançado recentemente pela Secretaria, e a gente trouxe a pauta para o programa É Direito, né? Assunto, vereadora, que nunca é demais se falar. A senhora que está entre os parlamentares que sempre levanta a bandeira dessas causas, seja quando questão do assédio moral sexual aqui na Câmara, vale sim a pena, e aproveitando, inclusive,
inclusive, um momento para falar dessa iniciativa da Secretaria de Segurança, que é de grande importância, não é verdade? Com certeza, Karine. Recentemente a gente viu publicado na imprensa diversos casos protagonizados por pessoas que têm, né, um perfil público. Vimos aí o caso do ator global que assediou uma figurinista, né, do grupo de comunicação, e a repercussão que isso teve. Então, a gente sempre tem levantado a voz aqui em defesa das mulheres contra toda e qualquer forma de violência, sobretudo contra o assédio, né, que está no cotidiano de toda mulher. Se a gente for analisar, é até difícil a gente encontrar uma mulher que nunca, né, na sua história de vida, tenha sofrido alguma forma de assédio. Quem nunca passou por uma construção e recebeu um assobio, né? E recebeu uma piadinha e acha que aquilo dali é uma coisa normal, é uma coisa natural, quando não é. Né? Essa nossa sociedade fundada numa cultura machista, né? Na qual os homens acham que são detentores da vida, do corpo das mulheres, acham que são superiores às mulheres, nos veem como objeto sexual, né? Que estamos ali para servir a sua lascívia e em razão disso tem esses comportamentos agressivos, né? E criminosos, porque a gente tem que dizer que assédio é crime. Não basta pedir desculpa, como aconteceu. Verdade. É muito fácil pedir desculpa, né? Como aconteceu nesses casos em que houveram grande repercussão envolvendo figuras públicas. É crime, tem que ser processado, tem que ser julgado, condenado pelo crime que cometeu, porque assédio é crime, né? É verdade. E assim, que bom essa questão do reconhecimento por parte das mulheres, não só das mulheres, mas da sociedade como um todo, que a gente precisa falar, a gente precisa aclamar, dizer do que está acontecendo, cada vez mais vem crescendo, as pessoas deixam um pouco de lado o medo, né, e passou a falar. Isso. Rebeca, né, seja bem-vinda mais uma vez, e eu começo te perguntando de que maneira você vê a iniciativa, porque você que está nesse trabalho, né, que faz parte desse projeto que se inicia na Secretaria, mas que convive, que conhece, sabe até pela sua própria profissão, de que maneira você vê a iniciativa do poder público, né, das casas legislativas, sempre trazerem à tona debates relacionados a esses dois tipos de crime que hoje a gente trata aqui, que é a questão do assédio moral e sexual. Eu acho, assim, eu fico imensamente feliz, né, da ideia do convite para o debate para falar sobre isso e da ideia do programa que está sendo lançado pela Secretaria. Sempre foi uma bandeira que eu acreditava, na verdade. Eu trabalhei 10 anos como psicólogo do batalhão de choque e não trabalhava só com o policial do choque. Então, a gente acabava, vários casos de assédio, a gente acabava tendo noção. Chegava vamos dizer assim, as pessoas a pedir ajuda num certo limite quando já não tinha como. Então, ver que o assunto está sendo debatido, ver que está se possibilitando a ideia de se falar sobre isso, que é uma das grandes ideias do secretário, a ideia de... Então, assim, todas as vertentes nas quais a questão da secretaria está atuando, né, nessa questão do Centro Biopsicossocial, é na ideia de não adianta mais a gente ficar botando panos quentes nas coisas que acontecem. A questão do assédio, durante muito tempo, ela teve uma dificuldade de ser debatida pelas próprias mulheres. Então, a ideia da vitimização, a ideia de que não se poderia falar sobre isso sem se tornar vítima, né? Então, eu acho que é uma ideia interessante, porque não existe ainda. Quando a gente fala secretaria, a gente fala de todas as vinculadas. É claro que as vinculadas que têm um poder hierárquico, uma questão mais vertical nesse sentido, possibilitam isso acontecer de uma forma mais fácil. Não só o assédio sexual, mas o assédio moral. É verdade. Então, poder estar se falando sobre isso, eu acho extremamente necessário, porque a gente só consegue mudar se isso vier à tona. Então, isso é uma coisa muito clara que o secretário, inclusive, diz, vamos falar sobre isso, vamos possibilitar que as pessoas falem, não só as mulheres, é interessante, mas os homens. Os homens também. Porque tem uns que já vêm se incomodando sobre isso. Principalmente essa estrutura militarizada, né, de alguns órgãos da segurança pública também contribuem bastante para a ocorrência do assédio moral, que não é, como foi dito aqui, só com as mulheres. Os homens também são vítimas, né? Tem patrões que exigem esforços sobre-humanos, resultados sobre-humanos, realizam vigilância constante, né? Cobram resultados assim que está fora de serem alcançados e se configura como assédio moral, né? E a estrutura militarizada, ela é muito rígida, né? Com os policiais, por exemplo, né? Eu sei de casos que o policial errou uma nota musical na determinada orquestra, fica 3 dias presos. Enquanto a gente tem bandidos homicidas soltos. Então, é muito grave isso, né? Uma desproporção muito grande. Quanto isso afeta o psicológico dessa das pessoa. pessoas, né?
E assim, a gente deixa claro que a gente aproveitou o espaço para falar dessa questão, entre outros, em outros programas a gente já tratou disso, né, vereadora Larissa Gaspar, quando se falou da Lei Maria da Penha, que também Sim. não deixa de se enquadrar mais à frente, a senhora vai explicar por quê, mas que o lançamento do projeto apresentado pelo secretário, né, André Costa, responsável pela parte de segurança, veio uma forma de a gente trazer esse debate até para conhecer de que maneira isso é feito dentro das instituições, porque assédio a gente vai encontrar em todo canto. A gente está hoje aqui nesse espaço para conhecer um pouco dessa ideia, da criação desse mecanismo de atendimento e acompanhamento necessário desses profissionais, por isso do convite de vocês, até porque a gente quer saber mais, estamos curiosos para saber de como é que vai funcionar esse projeto. Fala mais para a gente, Rebeca. Bom, a questão do assédio é uma das vertentes nas quais a gente fez um levantamento, né, das necessidades mais proeminentes, vamos pensar assim, que a gente tem no que se refere ao servidor de segurança pública, aos agentes. Porque as 4 vinculadas, elas são muito diferentes, né? Cada uma tem a sua peculiaridade, o agente tem uma formação diferente, ele trabalha tem uma atividade diferente, jornada de trabalho diferente. Então, se a gente pega, por exemplo, da PFOS, a gente tem que atuar diferente do que a gente atua com o bombeiro militar, do que atua com o policial civil. Então, é diferente. Então, a gente está nesse momento de sensibilização. São 4 frentes, na verdade. Um é sobre assédio moral e assédio sexual. A ideia é de trazer à tona mesmo o que está acontecendo. A gente está fazendo as vinculações agora, vamos começar as visitas às ouvidorias, ver como funciona esse processo, tendo contato com alguns órgãos do governo, pessoal, no caso a Camila, do gabinete do governador, a Zélia Madeira, a gente marcou para a semana que vem já para ver como isso funciona, como é que acontece esse processo, porque não adianta só a ideia de dar um apoio psicossocial para essa mulher, essa mulher e esse homem que está passando por esse processo, né? A gente sabe que tem repercussões, mas além da repercussão, a gente tem que mostrar para ele que existe vamos dizer assim, uma saída. Porque hoje a gente sabe que o que é que acontece? Se você não, vamos dizer assim, se existe a questão do assédio e muitas vezes você não aceita a questão de ser assediado por questão, aceita bem entre aspas nesse sentido, né? Não querer ser uma vítima, né? Existem consequências, consequências que a gente sabe que você pode ser mandado para o outro lado do estado, né? A ideia mesmo de uma degradação da figura, a ideia de um desrespeito dentro da própria tropa. E é interessante que isso não existe só na Polícia Militar. Existe na Polícia Militar, existe no Bombeiro Militar. Claro que a Polícia Militar é o maior contingente e tem essa questão bem vertical. Mas a gente vê que isso existe de uma maneira geral. Existe na PFOS, existe na Polícia Civil. Então é algo que a gente tem essa possibilidade de respeito antes de qualquer outra coisa. E aí, esse primeiro ponto, essa questão do assédio. O segundo ponto, licença de tratamento de saúde, porque a gente tem muita gente adoecida, sendo afastada. Principalmente dentro da Polícia Militar, Principalmente né, dentro da Polícia Militar, até por causa da questão do efetivo. Isso. Também, né? Outro ponto é a questão da preparação para reserva e para aposentadoria, que não existe também nenhuma preparação específica para a Secretaria de Segurança Pública, tendo o governo do Estado, mas que não alcança. E é uma coisa muito importante, né? Sim. Porque os policiais, eles têm uma vida muito ativa, né? Muito dura. Estão Sim. ali no policiamento ostensivo, sujeitos a tudo, né? Para resguardar a vida dos cidadãos. E aí passa bruscamente dessa ativa para um processo de inatividade, aquilo mexe parar realmente de repente, com a né? pessoa. É verdade. Porque eles são 24 horas, né, em vigilância praticamente. Sim. E não só a Polícia Militar, é interessante que até os outros. Eu falo muito, tem alguns autores que falam a ideia de você ter um ethos policial. Parece que quando você veste uma farda, e é uma farda que ela realmente ela faz parte do teu corpo, faz parte da tua vida, faz parte da tua rotina de trabalho. Né? E aí você imagina quando acontece um assédio nessa situação de trabalho, numa situação de um trabalho que faz parte da sua vida como um todo. Né? Então, se você pensa, as repercussões que acontecem nesse sentido. E o quarto qual é, E o quarto ponto é a questão da substância psicoativa, que é um problema, na verdade, do mundo. E a gente percebe que, antigamente, o perfil do problema que existia relacionado com isso era o problema de álcool, e esse perfil vem mudando. Hoje em dia, é o problema relacionado mais com a questão de outras drogas, também existe a questão do alcoolismo, mas aí vem esses 4 pontos principais, e nenhum é mais importante do que o outro. Todos, né? Até porque, às vezes, começa com um e desencadeia em outros. É verdade. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já já a gente continua esse debate que hoje trata da questão da lei que criminaliza o assédio moral e sexual. É o assunto abordado e a gente recebe participando conosco a vereadora Larissa Gaspar, do PPL, e a Rebeca Rangel, ela que é coordenadora biopsicossocial da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Ceará. A gente volta já já.
A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Estamos de volta e o programa É Direito de hoje, tratando das leis que criminaliza a questão do assédio moral e sexual. Participa conosco a vereadora Larissa Gaspar e também a coordenadora biopsicossocial da Secretaria de Segurança Pública, a Rebeca Rangel. Vereadora Larissa, no que a gente comentou no bloco anterior, muita gente não sabe, né? Mas tem a questão aí do assédio moral, é isso? Também se enquadrar na Lei Maria da Penha? Isso, tanto o moral como o sexual, porque a lei, quando ela foi pensada, né, na sua essência, foi para coibir os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando a lei vem explicar o que seria, né, o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, que não é só aquele que ocorre dentro de casa, mas é aquele que é cometido, né, por pessoas da relação de convívio permanente da mulher, então aí se enquadraria a figura do patrão, porque é uma pessoa, ou do superior hierárquico, porque é uma pessoa do convívio permanente dessa mulher, né? A violência doméstica e familiar, ela não pressupõe que apenas a questão da coabitação, né, mas ela se aplica a familiares, tios, né, parentes, primos, a vizinhos que não coabitam, mas está numa relação próxima, de convivência, né, permanente, da mesma forma que os nossos colegas, né, de profissão estão numa relação de convívio permanente conosco. Então, caberia sim também um enquadramento pela Lei Maria da Penha. Só que cada profissional tem um entendimento diferenciado, mas se a questão chega aos tribunais superiores, certamente esse entendimento será aplicado. É verdade. Rebeca, uma pergunta. Será que a gente pode dizer que essa questão é a maneira não só de como ela acontece, mas de que maneira aquela pessoa que está sendo vítima pode recorrer às situações quando se trata dentro dessa instituição militar? Ela é mais difícil? É assim, como a gente estava, até como a Larissa estava falando, né? A ideia de que o trabalho dela, no caso assim, dela ou dele, eles passam a maior parte do tempo no trabalho e tem toda uma lógica, mesmo de certa forma, de passar mais tempo no trabalho do que com a sua própria família, do que em casa. E uma coisa que eu acho interessante quando a gente pega a questão da lei, porque fala-se a questão hierárquica, né, que como se fosse sempre de alguém numa posição hierárquica maior, e não obrigatoriamente. O que a gente percebe muito na Polícia Militar, que acontece inclusive entre os pares. Então, pessoas, por exemplo, um soldado que assedia um soldado, né? Então, não obrigatoriamente acontece tanto no caso do assédio moral como do assédio sexual. Agora, o problema é, quando isso acontece numa outra esfera, você tem uma possibilidade de você escolher onde você quer estar, de certa forma. E quando você está no trabalho, você não tem essa possibilidade. E acaba afetando a forma como você é visto, inclusive, pelos colegas. Exemplo. Antigamente, as pessoas tinham muita dificuldade de falar sobre isso, por vários motivos, principalmente por medo. Medo do que poderia acontecer, de onde é que eles seriam enviados, o que é que ia acontecer com a sua reputação e com a sua questão da sua carreira mesmo, até que ponto você seria prejudicado nesse sentido. Então, se evitava durante muito tempo tomar essa providência, e sem saber muito bem qual é o respaldo que você teria. Então, essa é uma das grandes questões. Hoje isso está melhorando, eu também não sei se está melhorando porque está se possibilitando mais a ideia de se falar sobre isso, está se falando mais a questão sobre o assédio, e está se tornando um tema que não é mais tão tabu nesse sentido, por mais que ainda seja muito. As pessoas estão mais empoderadas para denunciar, Sim. né? É como a violência contra a mulher, que a gente não pode dizer assim que o número de violência contra a mulher está aumentando. A gente diz que as denúncias estão aumentando porque existem instrumentos de proteção. E da mesma forma o assédio hoje está se debatendo, está se falando sobre, estimula que as pessoas que passam por essa situação denunciem, né? Falem sobre isso. É interessante que só nesse começo, eu estou um mês na secretaria. Então, se a gente for olhar os contatos que eu comecei, uma pessoa diz que sofreu assédio, aí a outra pessoa indica, a outra pessoa indica. E é muito interessante porque elas vão se sentindo à vontade para falar, vão sentindo que existe um lugar ali de escuta,
um lugar em que eu não vou ser condenado e nem vou ser criticado, porque é um ponto interessante do assédio, porque tem uma culpabilização aí principalmente, também. né, em relação de mulher, isso. Para isso acontecer, principalmente quando a gente entra no sexual. O moral nem tanto, mas no sexual tem. Aquela lógica, aconteceu, e isso eu ouvi atualmente há pouco tempo numa reunião, por exemplo, e diz assim, mas acontece porque as policiais militares estão usando roupas mais apertadas, porque as policiais militares provocam, as policiais... Assim, claro que a gente tem que avaliar cada situação a situação, né? E existe uma lógica de que cada pessoa é uma pessoa, mas que é um fato que dentro da estrutura, principalmente militar, quando a gente fala, tem uma possibilidade muito maior disso acontecer, isso existe. E o fato de que nada era feito, na verdade, de medida real. O importante é que começou, né? Sim. Isso. O importante é que começou. E fala mais pra gente, Rebeca, como é que está sendo? Porque o centro, ele já está na ativa, né? Como é que está sendo o trabalho, os propósitos, o que é que vocês pretendem, de que maneira esse projeto vai atuar dentro das corporações? Bom, na verdade, o nosso objetivo é ter um local fixo. Então, existe um local dentro da Secretaria de Segurança Pública que ele vai funcionar, no caso, no prédio do CPCOM, né, uma estrutura física que não é só psicológica e social. Então, é uma estrutura física que ela vai ter um acolhimento também para a parte de fisioterapeuta, para a parte de enfermagem, a parte de TO, na ideia de receber uma demanda maior. Nesse início, a gente vai dar conta principalmente dos agentes, porque não adianta... o secretário tem uma visão muito da gente dar conta do que a gente consegue dar agora. Não adianta a gente prometer que vai dar conta de tudo, porque a gente tem um número de mais ou menos 25 mil pessoas na secretaria, de agentes. Então, a ideia é conseguir propor um trabalho que funcione. Então, hoje, por exemplo, ele já está acontecendo, a gente já tem um local, que não é o local, a sala maior, que é essa sala que está sendo estruturada, ela está sendo uma sala reformada, para poder acolher esses profissionais. A questão da ética, por exemplo, o pessoal da psicologia, tem que ser uma sala que fica numa posição diferente, a questão... Até porque momentos do trabalho necessita da reserva, né, de um espaço reservado, aquele então, primeiro contato. Toda essa lógica que a gente está montando com bastante cuidado. Além disso, já estamos fazendo a questão das visitas para as vinculadas, levantamento de todas as pessoas que trabalham sobre isso, né, as pessoas parceiras, pessoas inclusive Prefeitura Municipal. Então, a ideia de quem puder nos ajudar, porque não é um trabalho que a Secretaria vai fazer sozinha. Então, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, né, é o coletivo, porque se todo mundo se ajudar, e é uma coisa que eu falo muito, por exemplo, se eu pego o policial militar vai para a rua, e ele está sendo bem cuidado, ele está feliz, ele está satisfeito, ele está se sentindo motivado, ele sente que ele pode ser escutado e pode ser cuidado, ele vai trabalhar melhor, ele vai estar no seu trabalho, qualquer um de nós. Se a gente estiver com saúde boa e a gente estiver se sentindo feliz onde a gente está, a gente vai ter um trabalho melhor, que isso vai também ter um efeito na sociedade de uma maneira geral. Então, a ideia é todo mundo trabalhar em conjunto. Né? Mas a gente já está recebendo, inclusive, fazendo esses contatos, principalmente na questão do assédio, por exemplo. Semana que vem a gente marcou, inclusive, com algumas PEFENs, algumas ex-PEFENs que não estão mais na corporação, para a gente estar podendo conversar sobre isso, ver qual é o problema real. A ideia que é esse primeiro momento de levantar as informações, sim, né? De fazer esse estudo analítico para saber a real situação. Sim, para não propor algo que fique naquela ideia muito política. A gente está prometendo algo para ficar uma coisa linda, mas ele não ser viável. Então, são várias coisas que a gente está conversando e é interessante porque são pessoas de áreas diferentes. Então, os secretários, os três, né, têm uma abertura muito grande para a gente poder falar, para montar o local, de uma maneira geral. Então, é algo que está sendo feito, a questão das parcerias, já vamos montar, a questão da Larissa está extremamente convidada, o gabinete do governador também. Então, a ideia é todo mundo em conjunto para poder realmente trabalhar para o bem de todos nós, que eu acho que poder falar sobre isso vai fazer bem para todos nós. Né? Isso é verdade. O reflexo, repito, o reflexo positivo disso dentro da sociedade como um todo vai ser maravilhoso. Rebeca, só para a gente concluir esse bloco, toda essa iniciativa, pelo que eu vi de informação, partiu porque o secretário, né, quem está atualmente na frente da pasta, o doutor André, ele recebeu pessoas que o procuraram e falaram de situações que estavam convivendo, a gente não sabe em detalhes se de muito tempo, se de agora. O importante é que quem buscou foi ouvido, né? Foi mais ou menos assim mesmo a história? Eu acho que foi uma junção de coisas, na verdade, porque, por exemplo,
O secretário André Costa veio com essa proposta, com essa visão muito maior, né? Eu acho que ele estava muito disposto a ouvir, e eu acho que isso é uma grande característica que a gente não vê muito comumente, né? Juntou que ele escolheu, no caso, o secretário adjunto dele é o Coronel Alexandre, que tinha uma boa visão já da corporação, dos problemas que existiam. Inclusive, quando eu entrei no GAT, na época, eu fui convidada pelo Coronel Alexandre. Então, foi uma sensibilidade dele, né, e hoje em dia, Major Alquimar, que não está em Fortaleza, está em Brasília, mas de perceber que o homem precisava ser cuidado, perceber que existiam demandas de cuidar desse homem. Então, eu acho que foi uma junção nesse sentido de perceber, e quando começamos a conversar sobre essas possibilidades, eu levantei alguns desses pontos, mas a ideia principal foi o dele, nessa ideia de, eu estou percebendo, ele abriu um canal, inclusive até canal do WhatsApp, né, essa ideia, ele está abrindo vários canais, de Instagram, de WhatsApp, eu acho engraçado que algumas pessoas criticam isso, qual o objetivo político disso? Se ninguém ouve, se não chega até eles, as pessoas acham que ele não está ouvindo. Se chega... E eu digo para vocês, ele lê. Ele lê. Lê que ele responde, eu acompanho, ele responde. Porque a gente podia achar que era outra pessoa que respondia. Não é, ele lê, ele encaminha pra gente, ele passa, recebi essa demanda, tal policial falou tal coisa, fiquei sabendo que isso aqui está acontecendo, como é que a gente vai fazer? E aí ele passa pra gente e a gente vai tentar resolver. Sobre isso, né, eu também gostaria de falar, porque o secretário André, ele realmente tem sido essa pessoa disposta a ouvir, né, e aí não dá para criticar, porque a pessoa está aberta ao diálogo, acha-se ruim, né, quando não tem abertura, se reclama também porque não é ouvido. E se é visto as duas maneiras de uma forma ruim, melhor é quem ouve, né? Justamente, ouvir, né? Acho que é importante ouvir, porque ele vai ter várias escutas e vai poder encaminhar isso de uma forma melhor. Inclusive, nos recebeu, enquanto Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara. Recentemente, né, vereadora? Exatamente, para ver como fazer essa aproximação, né, dos profissionais da segurança pública, da questão dos direitos humanos, porque ainda é uma dicotomia que é muito estimulada e que não deve existir, né? Porque os direitos humanos estão aí para defender a integridade física, a vida com dignidade de todas as pessoas, e o policial é a pessoa primeira que está na rua para defender a vida das pessoas, né? Então a gente tem que desconstruir essa visão e mostrar que está para todos, né? Está para quem está de farda, está para quem não está de farda, está para quem comete um crime, está também para quem não comete um crime, né? Está para todos que são humanos, né? Está para todos que são humanos, e o secretário, ele foi muito receptivo nesse sentido, né? E aí, inclusive, pontuou, né, essa campanha de enfrentamento ao assédio como uma das iniciativas dentro dessa perspectiva dos direitos humanos que ele ia estar implantando na secretaria sob coordenação da Rebeca, o que eu louvo, né? Acho extremamente importante. É verdade, e a gente fica muito feliz de poder aqui no espaço do Programa Direito trazer esse debate, quando assim visto, como eu comentei com a Rebeca, a divulgação desse projeto, né? Eu disse mais uma vez, volta-se não é direito a falar sobre isso, porque é a oportunidade de ser mais um canal de informação para que a população como um todo saiba desse trabalho, de quão ele é importante, né, para a sociedade como um todo. Mas a gente vai fazer de novo um rápido intervalo, já a gente está de volta. O programa É Direito de hoje, falando das leis que criminalizam, que tratam da questão do crime de assédio moral e sexual. Já após o intervalo. Não desliga não, aguarda pela gente. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Programa Direito de hoje, tratando das leis que criminalizam a questão do assédio moral e sexual. E a gente traz esse debate participando conosco a vereadora Larissa Gaspar, do PPL, e a Rebeca Rangel, ela que é coordenadora biopsicossocial da Secretaria de Segurança Pública. E a gente está nesse terceiro bloco, gostaria de começar, né, falando desse assunto de questão de assédio, por isso que a senhora hoje participa aqui conosco, vereadora, porque são vários trabalhos, projetos, campanhas, né, dentro da sua atividade parlamentar que se envolvem em relação a esses assuntos, não é verdade, vereadora? Carinha, a gente falava aqui da questão do assédio cometido no âmbito das instituições públicas, no âmbito das instituições privadas, no âmbito da família, inclusive, mas é importante a gente falar
do assédio que acontece na rua, né? Onde todos os dias as mulheres recebem uma piadinha, recebem uma passadinha de mão, né? Recebem um assovio, recebem uma encarada persistente, né? E nesse sentido eu participo de um grupo que se chama Coletivo Bem Viver, e nós realizamos ano passado, no primeiro semestre de 2016, uma campanha que foi Assédio Não é Legal. E nós fomos para os terminais de ônibus, porque o transporte coletivo é um espaço onde as mulheres são muito assediadas. Verdade. Então a gente foi para todos os terminais de Fortaleza, fomos para as praças públicas, né, com essa campanha de que assédio não é legal, é um crime, né, que as mulheres têm que ser respeitadas. Campanha que repercutiu bastante, né? Repercutiu bastante. Elas não gostam, né? Isso, teve uma grande repercussão, nós distribuímos alguns materiais informativos, fizemos discussão com a juventude e também produzimos alguns materiais, até trouxe aqui algum que traz a frase: a praça é pública, o meu corpo não. Né? Assim como outras que a gente utilizou, o espaço é público, o meu corpo não. Né? Para que se tenha essa compreensão de que não é o fato de a mulher estar na rua que ela pode ser alvo de bulinação, como se diz aqui no cearense, né? Buliu com uma, buliu com todas. Então, assim, fizemos essas discussões, né? Aqui na Câmara também, em alusão ao 8 de março, a gente produziu um material que se chama A Fortaleza das Mulheres, onde a gente trata também da questão da violência, né? Explicando as formas de violência, e o assédio é uma forma de violência contra a mulher. Então, a gente fez esse trabalho dentro das comunidades, das universidades, né? Dos diversos espaços para conscientizar a população acerca do tema, né? E de que é importante que a mulher se empodere para fazer a denúncia. Não que eu ache que a via da criminalização seja o caminho para resolver todos os problemas, não é isso. Mas é porque se não houver uma punição, as pessoas vão continuar fazendo isso, achando que é natural, achando que tem o direito de praticar. Porque esse problema, ele vai ser resolvido, sobretudo, com a mudança cultural. E isso não acontece do dia para a noite, mas ela se inicia através de campanhas educativas, através de debates, né? Como através já houve de audiência pública, né? Audiências públicas, discussão nas escolas, sobretudo. E eu sempre bato nessa tecla. A escola, ela é um espaço privilegiado, porque é ali que as relações sociais são formadas, né? É ali que a criança, que o adolescente aprende a conviver com o outro e discutir gênero, né? Discutir questões raciais, discutir enfrentamento de opressões, de LGBTfobia, de discriminações contra pessoas com deficiência, contra pessoas idosas. Isso tem que acontecer dentro da escola. Por isso apresentei aqui na casa uma emenda ao Plano Municipal de Educação para que esses temas sejam discutidos na escola. Hoje, infelizmente, a gente vem numa onda conservadora, né, em que se mistura o que é institucional, o que é política pública, o que é poder público com questões religiosas. As questões religiosas são da nossa ordem pessoal, é de nosso foro íntimo, diz respeito à nossa fé. Eu não posso querer trazer o que é minha particularidade para o poder público, né? O poder público, ele tem que discutir o que está afetando a vida das pessoas, né? E o machismo, a LGBTfobia, o preconceito contra a pessoa com deficiência, o racismo tem afetado a vida das pessoas. Então, a gente precisa de uma escola que forme crianças e adolescentes em valores humanos, né? Valores de respeito, de ética, de solidariedade. E essas questões são fundamentais que sejam discutidas dentro do âmbito escolar. Lembrando até do que a gente falou aqui em questão das redes sociais, né, dessa atividade praticada pelo secretário, se a gente não fizer isso, né, a internet ela está aí para ensinar. Então, a gente aprende de todas as formas, de todas as maneiras. E dentro da escola, a escola sempre vai ser a base da educação. Exato. E né? Sobre essa cultura que Rebeca falava aqui nas colocações dela, né, de sempre culpabilizarem a mulher por ser vítima de um assédio, por ser vítima de um estupro, é impressionante. Olha, os dados mostram que mais de 37% das pessoas atribuem a culpa de um assédio, de um estupro à mulher. Inclusive, pelo é interessante modo como dizer ela que se a veste. própria mulher acha isso. Também. Não é uma ideia que vem do homem. É uma ideia que vem da própria mulher que acredita que o estupro aconteceu porque a outra mulher estava usando tal roupa, a outra mulher se posicionou de tal jeito. Então, a cultura machista que, inclusive, ela é passada por nós mesmas. Sim, nós não estamos isentas de sermos machistas por sermos mulheres, não. Tem muitas mulheres machistas também, né? E 30% das pessoas acham que se a mulher se der o respeito,
ela não vai sofrer nenhum tipo Aí de vem agressão. A pergunta, de que o maneira que é se dar o respeito? Né? O que é se dar respeito? De que maneira eu me dou Ou respeito? seja, Será que eu a mulher não pode andar na rua à noite, a mulher não pode estar tomando uma cerveja com outra colega, porque na visão do homem elas estão sozinhas. Ou sozinha mesmo, né? Isso, ou sozinha ou mesmo. procurando alguém. Justamente. Né? E o índice de assédio que a gente tem aqui no Brasil é de mais de 84%, né? Ou seja, a cada 10 mulheres, nós temos 8 mulheres que reconhecem terem sido assediadas, né? Fora aquelas que não têm noção de que aquela passada de mão no cabelo, de aquele assobio, é uma forma de assédio também. É verdade. Mas o importante é começar a falar, é discutir, é abrir a mente das pessoas, né, vereadora Isso. Larissa Gaspar? Esse seu papel hoje aqui no parlamento, ele tem mexido muito, ele tem movimentado a senhora, como assim outros parlamentares também da casa, de levar informação. O importante é fazer com que as pessoas tenham consciência, né? Isso. E tendo consciência ainda mais sobre o centro, que está aí vindo para poder marcar com chave de ouro esse trabalho, parabenizado, né, assim, de bom exemplo. Rebeca, as previsões, né, tá sendo construído, está sendo formado, a equipe já está atuando, o trabalho já está sendo feito, mas a previsão oficial desse equipamento, da instalação desse espaço lá na secretaria? Na verdade, a previsão é para o segundo semestre, a gente não tem uma data certa, porque a gente prefere não dar uma data certa para não gerar uma expectativa de algo que a gente não vai poder atender nesse sentido. Mas o centro, a sala já existe, a sala já está reservada, já existe um projeto, no caso, de execução dessa atividade. A equipe está sendo selecionada agora. E é isso que eu ia te perguntar, quantas pessoas devem formar ou já fazem parte dessa equipe? Bom, na verdade, o que acontece? A equipe é formada por mim, tem mais 2 estagiários de psicologia, existem outra psicóloga que foi contratada agora, um assistente social que a gente está num processo seletivo nesse momento. E a gente vai fazer a ideia de convidar algumas pessoas que são do corpo, no caso, trabalham enquanto agentes, que são, que no caso, são pessoas que têm formação em saúde, para essas pessoas podendo agregar também, trabalhar, serem cedidas à secretaria, para poder trabalhar com a gente. E aí, como não existe, na verdade, uma possibilidade de prometer que a gente vai contratar uma equipe enorme, então a ideia é a gente fazer uma equipe mínima, junto com esses outros profissionais que a gente já está entrando em contato, e na verdade isso é algo que até o final de junho a equipe vai estar toda pronta. Mas, mesmo assim, e aí já deixo claro aqui, quem precisar, quem quiser entrar em contato, o telefone é até 3223-1837, seja para uma visita domiciliar, uma visita institucional. Conhecer o trabalho. Conhecer o trabalho, se quiser nos visitar. Então, de segunda a sexta, nós estamos lá, inclusive por esse telefone. E o nosso trabalho só vai acontecer se os agentes vierem até nós. Então, tem uma grande questão de comunicação aí. Vamos começar a visitar todos, vamos dizer assim, e não só Fortaleza, a ideia é Fortaleza. E, no caso, assim, o Estado, de maneira geral, o Estado do Ceará. Então, para isso, a gente está fazendo esse desenho muito bem, vamos dizer assim, mais planejado para a gente conseguir ter uma abrangência maior. E claro, né, que essa equipe há sim a possibilidade, acredito eu, que ela possa crescer de acordo com o trabalho, né, Rebeca? E que seja. Assim eu espero do fundo do meu coração. Porque, na verdade, a ideia é, tanto no nosso caso, da gente conseguir dar conta do que vai estar chegando e das pessoas também irem aderindo a esse serviço, porque, por exemplo, existe o Centro Biopsicossocial da Polícia Militar, existe o DAMPS da Polícia Civil, e a ideia não é substituir esse serviço, mas trabalhar em conjunto. Unificar. Né? Unificar a ideia, e a gente está junto com as universidades, com a parceria com as universidades, e eu acho uma coisa muito interessante na sua fala, Larissa, a ideia de trabalhar a questão de direitos humanos, trabalhar também com o pessoal das universidades. E a nossa ideia do estreitamento é para poder atender as pessoas, mas também de quebrar um pouco a ideia de quem é esse profissional de segurança pública. Porque eu digo muito na psicologia, psicólogo não gosta de agente de segurança pública, principalmente de policial. Então, por que não gosta? Às vezes você não sabe nem quem são as pessoas, sempre tem pessoas ali. E não se dá nenhuma chance de um debate. Então, eu acho que a ideia de trabalhar todos esses temas, inclusive ao se falar de segurança pública, é de perceber que existe um sujeito ali e de que a gente pode se ajudar mutuamente. Com certeza. Até assim, porque diante a gente sabe que existirão barreiras como qualquer coisa existem, né? Que também não vai ser um trabalho fácil para vocês, mas assim, o importante, repito, é que começou, quanto mais se divulgar, mais as pessoas vão saber, vão conhecer, aquela pessoa que convive com essa situação, conhecendo esse trabalho, de que maneira ele está sendo aplicado, já vai se sentir à vontade, né, na segurança de ir lá, de buscar, porque o tempo vai aumentar.
né? Trabalho vocês vão ter, a gente Trabalho sabe. não falta. Porque vai ser em todo canto, né? Em todo canto a gente convive com isso, então não tem para onde escapar. Mais uma vez, parabéns, Rebeca, pelo trabalho. A gente está chegando no final, é uma pena, porque o programa está maravilhoso, mas é um espaço que eu deixo, né? Nesse momento, a vereadora Larissa Gaspar, assim como também Rebeca, se quiser deixar alguma mensagem, alguma informação, convidar novamente, repetir mais uma vez o telefone se quiser ficar à vontade, mas o espaço é de vocês e obrigada, né? Tá. Obrigada pela oportunidade de a gente discutir, tratar e apresentar, reforçar ainda mais a divulgação desse início, desse novo projeto, esse mecanismo de atendimento aí realizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. Eu que agradeço, Karine, a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando com pessoas boas, né, essa discussão sobre a questão do assédio, e queria deixar o endereço do Centro de Referência da Mulher para aquelas mulheres que passarem por qualquer tipo de violência, inclusive por assédio. Busquem o Centro de Referência da Mulher, fica ali no Benfica, na rua Padre Francisco Pinto, 363, próximo à Delegacia da Mulher. Lá no Centro de Referência você vai encontrar psicóloga, assistente social, advogada, toda uma equipe multidisciplinar para te dar um suporte, para te empoderar a fazer essa denúncia, né, e dar as informações que você necessitar para ficar consciente desse processo que vai transcorrer decorrente dessa violação de direitos. Rebeca, por favor. Também queria agradecer. É uma pena que o secretário não pôde estar aqui também, porque eu tenho certeza que ele ia fazer questão de estar aqui. Para mim é um prazer a gente estar podendo debater sobre esse tema, porque eu acho que é necessário e a gente só consegue algumas mudanças se a gente debater sobre isso. Só tem a mudança cultural se a gente debate, se a gente levanta possibilidades, não no caso que o que é que está certo e o que é que está errado, mas a ideia é de ver que tem possibilidades, ver que tem formas de se avaliar e ver que existem saídas, né? Que a gente está disposto a se falar sobre isso, a se cuidar, a se tomar providências, eu acho que essa é a grande questão. E aí deixo de novo o convite aos agentes da segurança pública que precisarem da gente, que quiserem trocar informações, que quiserem conhecer, que precisarem de palestras, visitas, porque a gente vai estar tendo toda essa abrangência, né? O telefone é 3223-1837. E agradeço vocês, muito obrigada. E é isso, mais uma vez agradeço a Rebeca, a vereadora, né, que já participa conosco, a Rebeca pela primeira vez, e outras oportunidades acontecerão para a gente acompanhar esse trabalho e ver, né, os resultados positivos, né, vereadora? Isso aí. O programa é Direito de Hoje, que tratou de leis que criminalizam a questão do assédio moral e sexual. A gente fez esse grande debate, recebendo como representante da Secretaria de Segurança do Estado, a Rebeca Rangel, que é a coordenadora biopsicossocial lá da Secretaria, que está à frente desse trabalho, e a vereadora Larissa Gaspar, que, assim como outros vereadores de Fortaleza, também levantam essa causa, discutem, debatem aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. A gente fez um bom programa, né, nesse debate, nesse espaço, e é isso. Não esqueça, a gente tem um encontro marcado todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, e fique atento, conheça os seus direitos, porque se é direito, você deve cobrar. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.